Todo aquele que nele crê, não pereça. O obelisco, conhecido como Agulha de Cleópatra, chama a atenção por ser muito estranho em Londres. Suas gravuras falam de uma era diferente e usam uma linguagem antiga. Os trabalhadores o construíram há 3.500 anos como um presente para um faraó egípcio. Mas em 12 de setembro de 1878, o governo britânico o plantou no solo inglês e lhe atribuiu a função de velar sobre o rio Tâmisa. F. W. Boreham estava lá. Tinha 7 anos de idade quando seu pai e sua mãe o levaram de trem a Londres para presenciar o momento. Ele descreveu a grande coluna de granito com seu emaranhado de hieróglifos. Viu a relíquia ascender da posição horizontal para a perpendicular como um gigante despertando e ficando em pé depois de seu longo, longo sono. Seu pai explicou o significado da estrutura. Como ela, outrora guardava o grande templo em Heliópolis. Os faraós passavam por ela em suas carruagens. Moisés provavelmente estudou em seus degraus. E agora, sustentada por esfinges de pedra, a agulha de Cleópatra ficava em um canal britânico com uma cápsula do tempo enterrada em sua base. Algum dia, pensaram os oficiais da cidade, quando a Grã-Bretanha estiver na mesma posição do Egito Antigo, escavadores abrirão a caixa e encontrarão uma parte da Inglaterra vitoriana. Descobrirão uma série de moedas, brinquedos de crianças, um guia da cidade, fotos das 12 mulheres mais lindas da época, uma navalha e um versículo da Bíblia em 215 línguas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Imagine uma pessoa descobrindo Londres no futuro em meio a pedras e cascalhos. Ela encontra e lê o versículo. Não fossem 3 palavras, ela poderia descartá-lo como se fosse uma velha lenda. Todo aquele que. A expressão todo aquele que abre o texto de João capítulo 3, versículo 16, como uma bandeira para todas as épocas. Todo aquele que estende o tapete de boas-vindas do céu para a humanidade. Todo aquele que é um convite ao mundo para conhecer Deus. Jesus poderia facilmente ter limitado o grupo, mudando a expressão todo aquele que para qualquer que. Qualquer judeu que crer, ou qualquer mulher que me seguir. Mas ele não usa nada para identificar o sujeito. O pronome é notavelmente indefinido. Afinal, quem não faz parte de todo aquele que? A expressão dá fim às barreiras raciais e acaba com as classes sociais. Ignora limites relacionados ao sexo e transcende tradições antigas. Todo aquele que deixa claro que Deus exporta sua graça para todo mundo. Para aqueles que tentam limitá-la, em Mateus, Lucas ou João, Jesus tem uma expressão: todo aquele que. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Todo aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. No capítulo 2, versículo 11 da Epístola a Tito, nos é assegurado que a graça de Deus se há manifestado a todos os homens,
Na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 6, Paulo afirma que Jesus Cristo sacrificou-se a si mesmo para que todos fiquem livres dos seus pecados. Na segunda epístola, capítulo 3, versículo 9, Pedro afirma que o Senhor não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. O Evangelho de Deus tem uma política que consiste em todo aquele que. Precisamos saber disso. Os contratempos da vida podem gerar um estado tão triste a ponto de nos perguntarmos se Deus ainda nos deseja. Sem dúvida, o mendigo Lázaro fez essa pergunta para si mesmo. Nos versículos 19 ao 23 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, Jesus nos fala sobre Lázaro. Havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Os dois homens moram em lados opostos da cidade. O homem rico vive no luxo e usa as melhores roupas. A linguagem sugere que ele se veste com tecidos que valem ouro. Ele come iguarias exóticas, tem uma casa espaçosa com jardins ornamentais. É a versão bíblica de um ricaço de Mônaco. Lázaro, por sua vez, é um sem-teto que dorme na rua. Os cães lambem as feridas que formam crateras em sua pele. Ele definha do lado de fora da mansão esperando as sobras, infectado e rejeitado. Sem bens, sem família. Uma exceção à política de Deus que consiste no todo aquele que, certo? Errado. Como em uma peça teatral, a cortina da morte se fecha no primeiro ato e o destino eterno é revelado no segundo. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lázaro, há pouco um pobretão, agora não precisa de nada. O homem rico, agora pobre, precisa de tudo. Ele perde o luxo, enquanto Lázaro descobre o colo de Abraão. Os Lázaros ainda enchem nosso planeta. Você talvez seja um deles. Talvez não esteja mendigando pão, mas lutando para adquirir alguma coisa. Talvez não esteja dormindo nas ruas, mas quem sabe no chão. Em seu carro, às vezes. Em um sofá, muitas vezes. Deus tem um lugar para pessoas em sua situação? De todas as mensagens que essa história transmite, nunca se esqueça desta. Deus aceita você, seja como for que ele o encontrar. Não é preciso se purificar ou subir a um lugar alto. Apenas erga os olhos. A política de Deus, que diz todo aquele que, tem o benefício do seja como for. Ela também destaca a expressão sempre que. Sempre que você ouve a voz de Deus, ele aceita a sua resposta. Enquanto estava limpando meu carro, encontrei um ticket de restaurante. Em meio aos papéis, embalagens de chiclete e lixo, lá estava um tesouro de $50 para gastar em comida. Ganhei-o em meu aniversário há mais de um ano e o perdi. Meu entusiasmo durou pouco quando vi a data de validade. A promoção estava vencida. Esperei tempo demais. Mas você não. E para convencê-lo, Jesus contou uma parábola acerca da graça da 11ª hora. No capítulo 20 do Evangelho segundo Mateus, Jesus descreveu um proprietário de terras que precisava de ajudantes. Assim como um fazendeiro contrata trabalhadores migrantes ou um paisagista monta uma equipe de prestadores de serviços, aquele homem contratou boias frias. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar. Alguns foram contratados de madrugada, outros às 9 horas. O fazendeiro chamou alguns outros ao meio-dia. Voltou às 15 para contratar mais e às 17 horas, uma hora antes de encerrar a jornada, ele aparece com mais um caminhão cheio de lavradores. Aqueles últimos homens devem ter ficado surpresos. Restando 1 hora para acabar o dia de trabalho, esperavam ir para casa de bolsos vazios. Já estavam contando com a pergunta: "Você trabalhou hoje?"
Nenhum fazendeiro contrata na última hora, não é? Deus faz. Ninguém paga o salário de um dia para pessoas que trabalham apenas uma hora. Ou paga? Deus paga. Eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pessoas que se convertem no leito de morte e pessoas que levaram uma vida inteira de santidade entram no céu pela mesma porta.